Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Certa noite, em uma ilha isolada, todos os organismos vivos do continente não conseguem de forma alguma escapar. Esses são os terríveis predadores. Eu tenho que acabar com isso agora mesmo. Rapidamente ele já se esquiva do ataque do predador. A sombra desse guerreiro reflete sobre a lua brilhante. Já vai indo com tudo pra cima do monstro. Dá uma sequência de ataque, mas o monstro coloca o braço na frente e consegue defender. O predador dá um soco nele, ele sai voando pra longe. Acaba caindo em uns arbustos ali próximo. O predador não desiste tão facilmente, ele pretende eliminá-lo bem ali. O guerreiro se esquiva do ataque dele para perto da perna do monstro. Em seguida faz um corte no pé dele. O monstro acaba perdendo o equilíbrio. Agora eu acabo com você. Começa a segurar na cabeça do predador, aperta com toda a força que ele tem. Em seguida joga o predador em direção à lua. Segundos depois o mesmo cai bem atrás dele. Essa luta foi bem difícil, mas que barulho é esse? Outros predadores começam a se aproximar dele, e esses predadores vieram em um grupo bem maior. Tá de brincadeira, eu não vou conseguir lidar com isso. Juninho, eu sinto muito, acho que eu não vou conseguir voltar pra casa. Não, irmão, por favor, não me deixe. Mas o que? Eu só tava sonhando. Esse aqui é o Juninho, da facção da natureza. Por que eu tive esse sonho estranho? O grande irmão deve estar vivendo uma boa vida desde que foi pro continente da natureza há 10 anos atrás. A minha cabeça tá doendo. Parece que eu tenho um outro galo nos meus chifres. Eu sou uma espécie inferior em comparação com meu irmão, que pôde se tornar um hospedeiro divino. Alguém começa a bater na porta. Uma pessoa joga um pratinho de pílula da natureza pra ele. Diz que ele tem que comer aquilo rapidamente e sair porque ele tem muitas tarefas a fazer hoje. Esse cara não precisava jogar minha comida. Mas de qualquer forma isso aqui é muito bom. Juninho, não deixe de comer as pílulas da natureza. Você deve comer o máximo que puder pelo resto da sua vida, entendeu? Essas pílulas são muito importantes pro pessoal da nossa tribo. Se você continuar comendo isso, seu corpo despertará as mudanças. Nossa facção da natureza sobrevivemos e prosperamos com a energia central da natureza. Embora nossa facção tenha apenas algumas pessoas que estão vivas ainda, não podemos deixar que a faísca da prosperidade se apague. Enquanto o Juninho lembra do que seu irmão falou, um cara entra naquele quarto e dá um chute nele. Ele pergunta se o Juninho não escutou, que era para comer rápido e sair imediatamente. Me desculpe, senhor. Esse cara aqui é da facção dos carnívoros. O cara diz que esse cheiro de natureza é horrível. Se pergunta por quanto tempo vai ter que cuidar de um verme da natureza como ele. É pro Juninho certificar de terminar de cavar todos os buracos do setor 3 antes do sol se pôr. Também tem que se certificar de colher as plantações. Sim, senhor, eu vou fazer isso. Tempinho depois, Ilha dos Carnívoros, plantações de grafite, destinado a escavar na mina do setor 3. Em seguida, minerando os minérios negros. Depois disso, cuidar da agricultura nas planícies de grafite. Juninho sempre fazia esses trabalhos cansativos com um sorriso no rosto, como se não fosse nada, fazendo trabalhos rotineiros repetidamente, como se aceitasse que aquele era o seu destino. Para o Juninho, que tinha apenas 15 anos, essa era uma vida bem cruel. Mas quem que jogou essa pedra em mim? Pirralho diz pro Juninho fazer o trabalho direito, deve fazê-lo tanto quanto a quantidade de pílulas da natureza que ele recebe. Juninho fica em silêncio olhando pra eles. Ei, pessoal, me desculpe. Pessoal, fala pra eles saírem dali que o cheiro da natureza tá infectando o lugar. Pirralho diz que da próxima vez vai fazer uma outra coisa com o Juninho, ele acaba se esbarrando em alguém. General pergunta o que eles estão fazendo ali. Ficam vagando por aí sem fazer nada, ao invés de estudar como foi mandado. Ele já disse várias vezes que aquela área ali não é pra crianças, eles não podem ir ali. Fala pros pirralhos voltarem pra escola, se ele encontrar eles ali de novo não vai deixar barato. General começa a olhar pro Juninho, e em seguida chama ele, diz que é pro Juninho ficar com aquilo. Mas o que é isso? General, por que você tá me dando isso? Ele diz que pegou aquilo ali secretamente do armazém de grãos, que é pra ele comer rapidamente. Juninho já tá chegando na idade que fica com fome rapidamente depois de um longo dia de trabalho. O Juninho tem que aguentar mais um pouco, porque a via navegável que leva até o continente da natureza estará ali em breve. Certo, general, muito obrigado. General fala que tá tudo bem e agradece pelo trabalho duro dele, que o Juninho em breve vai poder se tornar um hospedeiro divino completo. O quê? Um hospedeiro divino? Então, será que eu vou ficar tão forte assim? Certo, muito obrigado, general. Eu definitivamente vou me tornar um hospedeiro divino completo. O general diz que ele não precisa falar enquanto come, senão ele pode se engasgar. Embora o general seja de uma facção carnívora diferente de mim, ele é uma boa pessoa. Sempre tá me ajudando a suportar essa vida dura na Ilha dos Carnívoros. Eu também pretendo me tornar um adulto de bom coração como ele. Tempinho depois, já vai anoitecendo. O pôr do sol aqui é tão bonito. O cara lá em cima diz que tá ficando bêbado. Acaba lembrando que ele tem que ir pra sala de reunião
limpar o local, mas ele não pode ir nesse estado. Ele também faz parte da facção nobre dos carnívoros, por que ele tem que ficar fazendo esse tipo de trabalho? O cara pergunta se o Juninho completou todo o trabalho dele hoje. Ah, sim, eu completei. Por que você pergunta? O cara diz que vai dar a chave da sala de reuniões executivas pra ele ir lá limpar imediatamente. Assim que o Juninho terminar é pra levar a chave de volta pra ele. Mas eu não deveria entrar na sala de reuniões executivas. O cara pergunta se o Juninho tá desprezando ele por acaso. Não, não é isso, eu vou ir lá limpar imediatamente. O cara diz que é melhor ele limpar antes daqueles velhos da reunião chegar lá na sala. Por que eu tenho que ficar fazendo o trabalho desse cara? Eu acabei de terminar o meu trabalho. Tempinho depois, lá na sala. Eu acho que desse jeito tá bom. É a minha primeira vez aqui, parece que eles têm todos os tipos de livros. Mas isso aqui é o chifre da facção da natureza? Por que eles têm um livro desse aqui? Eu estou curioso em saber o que diz nele. Pena que eu não consigo ler o que tá escrito. Mas esse barulho, tem alguém chegando aqui? O que eu devo fazer? Se eu for pego, vou ser punido sem fim. Se eles me pegarem aqui, a minha vida vai se tornar muito mais difícil. Eles podem decidir nem me dar mais pílulas da natureza. Eu não posso deixar isso acontecer, eu tenho que encontrar um lugar pra me esconder. O cara começa a entrar na sala. De repente ele sente um cheiro estranho. Juninho acabou se escondendo em um lugar. O cara diz que isso cheira a um bar de alta classe, tá tudo limpo. Já faz um tempo que ele não vê esse lugar tão limpo. O cara pergunta quem fez a limpeza de hoje. O outro diz que provavelmente foi aquele cara da classe baixa. De qualquer forma, eu tô muito feliz por não ter sido pego. Um deles fala que a propósito, quando é que eles vão lidar com aquele garoto sujo da natureza. Um outro fala que não tem certeza, já que ele ainda não se tornou um hospedeiro divino. O outro cara se pergunta por que ele ainda não se tornou, que a propósito, os chifres dele nem cresceram ainda naquela idade, ele deve ser uma espécie inferior. O que esses caras estão falando? Eles se perguntam se é diferente do anterior, que eles não sabem muito bem ainda. O general fala pro cara manter aquelas crianças em controle, que eles estão vagando pelas planícies de grafite. O cara diz que provavelmente elas escaparam da sua vista. Bode Careca fala que isso é ruim, que foi dito pra eles se entrarem em contato com os minérios negros, o veneno se acumularia em seus corpos. É por isso que eles pedem aquele garoto da natureza pra fazer todas essas coisas perigosas. O cara diz que vai prestar mais atenção naquelas crianças. General pergunta se não tá na hora de beber aquela coisa. Aquela coisa? Do que eles estão falando? Os caras dizem que esse é o charme do licor caseiro. Licor? Eles falaram licor? Bode diz que o nome desse licor é licor de chifre da natureza. Fala que o Lart foi muito útil agora, começa a rir. Ele disse, Lart, o meu irmão. O cara diz que o gosto disso é maravilhoso. General diz que a propósito o Lart, aquele garoto, pensa que ele é uma pessoa muito gentil. O cara diz que essa é a melhor coisa que ele escutou nesse ano. General diz que tem certeza que aquela pessoa não pensaria nisso mesmo em seus sonhos mais loucos. 10 anos atrás, naquele dia, o irmão mais velho dele não foi pro continente da natureza como prometido. Na verdade, ele foi oferecido como sacrifício pros predadores. Predadores, sacrifício. General continua dizendo que se estiver perto do minério negro que Lart extraía frequentemente, todos os seus intestinos acabam ficando dormentes e apodrecidos. Pergunta se o cara sabia disso. Ele diz que é por ser tão perigoso que ele manda o Juninho fazer isso. Esses caras, o que eles estão falando? General diz que tava com tanto medo que o cheiro do Juninho penetrasse nele, que sempre usa uma luva quando chega perto. Pergunta se o pessoal sabe o quão difícil para ele agir como se fosse amigo daquele ser da natureza. O único motivo por ele estar fazendo isso é porque aqueles caras da natureza têm resistência limitada. Também são muito submissos às suas vidas, o que torna escravos perfeito. Embora aquelas coisas fossem ditas enquanto bebiam, cada uma delas entraram como facas no coração do Juninho. Juninho acabou escutando coisas que nunca pensaria que fosse escutar. Todos os atos malignos que aquelas pessoas cometeram vieram se aproveitando dele durante os últimos 10 anos. A morte de seu irmão foi injusta. Juninho definitivamente vai fazer aquelas pessoas pagarem por tudo que eles fizeram. Depois daquilo, um tempo se passa. O cara joga as pílulas falando que hoje vai ser um dia cheio. Fala pro Juninho que ele tem que se levantar rapidamente. Juninho já tá na frente da porta comendo as pílulas. O cara fica surpreso por ele já ter acordado tão cedo. Senhor guarda, eu vou terminar de comer rapidamente e vou ir pro meu trabalho. Só me espere um pouquinho. O guarda fala que tá certo e pensa que isso é muito nojento. E por que os olhos dele estão vermelhos? Tempinho depois, Juninho continua com o trabalho duro dele. General pensa o que há de errado com ele hoje. Se pergunta se aquele garoto não tá tentando fazer nada antes do sacrifício. General, você falou comigo? General fala que ele não parece muito bem. Ele tá ali porque trouxe algumas comidas pro Juninho, que é pra ele comer rapidamente. Ah, comida? Sim, eu quero. Juninho começa a esbagaçar aquelas pílulas. Isso é muito bom, muito obrigado, general. O general diz que tá muito ocupado, então ele vai sair mais cedo hoje. Pensa que ele tava preocupado por nada. Talvez seja por causa da ressaca. O cheiro da natureza parece estar mais repugnante que o normal. Aquele garoto é apenas um porco da natureza guloso. Enquanto os dias cruéis passavam, à medida que se aproximava o dia da viagem do Juninho até o continente da natureza, também se aproximava o dia do seu amadurecimento. Bode começa a ir em direção ao galpão, vá olhando lá pra dentro.
dentro, se pergunta se é só a imaginação dele, porque parece que tem menos comida da natureza ali. Não há como a grande quantidade de pílulas da natureza diminuir assim tão rápido. Fecha a porta e diz que provavelmente é a imaginação dele, mas mal sabia ele que aquela comida realmente estava diminuindo rapidamente. Agora é a minha chance. Tenho que comer o máximo de pílulas que eu puder. Tenho que ficar mais forte, eu tenho que ficar mais forte. E Juninho começa a lembrar o livro que eu roubei da sala executiva. Eu não consigo ler porque eu nunca aprendi a ler. Preciso descobrir a verdade, mesmo que eu tenha que ouvir as aulas secretamente. E foi isso que ele fez. Ah, então é isso que tá escrito. Deixa eu tentar imitar, talvez seja assim. Se um caçador da natureza não tem os seus chifres quando amadurece completamente, então eles são considerados fracassos e espécies inferiores não podem se tornar adultos. Há algumas ocasiões em que a espécie inferior come várias vezes mais alimentos naturais em comparação com o habitual. Eles podem crescer muito mais tarde, mas há uma chance muito pequena que isso aconteça. Se o indivíduo inferior tenta amadurecer vigorosamente consumindo alimentos da natureza, então teoricamente isso pode levá-lo à morte. O meu irmão sempre me disse isso. Uma vez que eu me torne adulto, eu ficarei mais forte. A fim de ganhar força para conseguir a minha vingança, eu devo me tornar um adulto, não importa o que. E se essa pequena chance de amadurecer através do consumo excessivo é a minha única chance, então eu vou comer muito mais do que apenas o consumo excessivo. Se eu tiver sucesso em me tornar um adulto, ou se eu falhar e morrer, não tenho uma outra escolha a não ser essa. Quando o membro da facção da natureza consumir muito mais do que eles deveriam, então o desejo deles explodiriam. É como se eles estivessem abusando do seu próprio corpo. O coração ardente da vingança estava prestes a explodir e o fez esquecer de qualquer dor. Juninho passou por tudo isso e conseguiu uma pequena mudança, através dos esforços que ele fez que excederam seus limites razoáveis. Seu período de crescimento que o permitiria que ele se tornasse um adulto acabou assim. O dia da cerimônia para o continente da natureza estava um dia mais perto. O pessoal conversa falando que o chifre do Juninho parece que cresceu um pouco. O general diz que ele é um ser insignificante, que não tem um chifre de boa qualidade. Eles ainda devem ser capazes de oferecer o Juninho como sacrifício para os predadores, já que é bem importante que as oferendas tenham chifres. E já que amanhã é um dia sagrado para o ciclo de 10 anos, eles têm que se certificar de que nada errado aconteça. Eles também não podem se esquecer de preparar aquela pílula de veneno. O cara pergunta se deve preparar um barril inteiro daquele veneno. A radiação daquilo é bem alta. O general pensa que o Juninho não era como o Lart, que era um adulto completo. Provavelmente não vão precisar desse tipo de veneno para usar nele. Fala pro pessoal preparar apenas um barril se necessário. No dia seguinte, o cara fica olhando pro Juninho, começa a chamar ele, fala que ele é uma espécie da natureza e a mais inferior que existe. Tem certeza que uma pessoa como o Juninho provavelmente morreria caindo na água, ou seria sufocado pela neblina antes mesmo de chegar no continente da natureza. Seria impossível para ele cruzar o mar em segurança a menos que seja um adulto completo. Seria bom para ele se ele apenas dissesse que não queria ir e ficar ali trabalhando como um escravo. Alguém de repente dá um soco na cara dele. O general fala pro cara parar de falar essas bobagens, que o Juninho já é um adulto incrível. O cara fala pro general que o Juninho é muito fraco, por que eles não apenas usam ele como escravo? O general já dá um chute na barriga dele. Juninho fica olhando para essa atuação em silêncio. O general diz que o Juninho já trabalhou o suficiente com ele, agora que ele se tornou um adulto completo é para ele voltar pro continente da natureza. Aquele cara deveria apenas parabenizá-lo ao invés de ficar dizendo essas coisas estúpidas. Chama o Juninho, fala para ele não se preocupar com aquele cara. O general pensa que eles não precisam se preocupar com a força de um adulto da natureza. Com isso eles podem atender os requisitos de uma forma adulta, até que isso é uma coisa boa para eles, mas é uma pena que eles não possam obter o chifre da natureza de qualidade. O general diz pro Juninho que ele é perfeito. Dessa forma, o Juninho deixou a vila com os 3 executivos para completar a cerimônia de viagem ao continente da natureza. Eles caminharam por um tempo até chegar na colina sem volta. O general diz que eles vão apenas realizar uma cerimônia simples ali e o Juninho já vai pegar o barco para atravessar as águas. Dessa forma ele vai conseguir chegar no continente da natureza. Pergunta como o Juninho se sente ao vestir roupas de adulto. Obrigado, general, tudo isso é graças à gentileza de vocês. O general fala que preparou algo para esse dia especial. Ah, sim, obrigado, general. Naquele momento o Juninho não se importava com que tipo de comida da natureza era. De repente ele comeu por causa de sua ganância por essas pílulas. Comeu sem um único pingo de suspeita. O general pensa que ele comeu sem mesmo olhar para aquela pílula. Esse é um dos instintos dos membros da facção da natureza. Todos sabem disso, que a comida da natureza venenosa paralisa todas as funções do corpo. Agora ele quer ver se vai ter efeito contra o Juninho. Oh, o que tá acontecendo? O general diz que parece que deu certo. O outro cara fala que parece que teve mais efeito no Juninho do que no Lart. O general diz que o efeito deve estar ocorrendo instantaneamente, já que ele é uma espécie inferior. O cara fica rindo. O Juninho acaba desmaiando. O general fala que o Lart tinha
aguentado por muito tempo, mas o Juninho parece que desmaiou apenas por comer. O outro cara pergunta se ele morreu com uma espécie inferior e deve estar morto. Juninho fica em silêncio. De repente ele retoma a consciência, começa a gritar bem alto. Os caras se perguntam o que é isso. Juninho fica gritando sem parar. Bode Careca pergunta por que ele não tá inconsciente e ainda tá se movendo. General se pergunta o que é aquilo. A facção da natureza, basicamente, eles têm uma resistência contra todos os tipos de veneno. Juninho, que teve em contato com o minério negro por um longo período de tempo, desenvolveu resistência contra os atributos de veneno do minério. Aquilo desencadeou uma reação feroz em seus órgãos. Eles bloquearam o veneno, mas esse órgão reconheceu a energia da natureza como venenosa e também a bloqueou, a razão pela qual os chifres do Juninho não foram capazes de crescer e ele não pôde se tornar um adulto depois de ter passado pelo processo de maturação, apesar de ter excesso de comida natural, e a razão pela qual os seus chifres não foram capazes de crescer completamente e se tornar um adulto completo, tudo foi por causa do órgão da função de absorção que foi bloqueada. Mas agora, por causa da pílula da natureza concentrada com veneno, todas as suas funções corporais foram interrompidas por um instante. Isso significa que o órgão que havia bloqueado todas as formas de absorção de veneno e a energia parou de funcionar. Foi nesse momento que ele começou a absorver toda a energia da natureza acumulada durante todo esse tempo. Juninho continua gritando, uma mutação começa a ocorrer no corpo dele, de repente os seus chifres crescem, o pessoal se pergunta o que está acontecendo. Juninho começa a se levantar, ele não precisou confirmar para saber ou se mover para ter sentido. Aqueles membros da facção carnívora parecem formigas agora, eu posso sentir a energia surgindo em todo o meu corpo, me cobrindo por completo. Então isso foi o que o meu irmão me contou, o despertar de um adulto, não é? Bode fala que acreditava nele, sabia que ia se tornar um adulto completo. Em seus pensamentos ele diz que aqueles chifres são muito frescos, dá pra fazer um bom licor com ele. Juninho fica olhando em silêncio. Do nada a cara do Bode começa a amassar. Bode simplesmente teleporta dali com a pancada que o Juninho deu. General se pergunta o que tá acontecendo. Então finalmente chegou a minha vez. Tudo o que aconteceu comigo durante esse tempo, eu não quero ter que explicar tudo isso. Então todos vocês agora vão ser eliminados por mim aqui mesmo. Os instintos geneticamente gravados entre o Juninho e o terceiro líder da facção carnívora com quem ele está lutando agora, na escuridão onde eles não podem enxergar. Qual a diferença entre uma besta selvagem e 3 vira-latas? General pensa que essa é a primeira vez que ele viu um membro da facção da natureza tão dócil se transformar em algo assim. Se pergunta por que ele está pensando nisso numa situação como essa. Lembra que quando ele era criança havia um conto inacreditável que os mais velhos contavam. Se eles voltarem para a pura história de 1000 anos atrás, os rumores infundados, a facção da natureza eram os únicos que governavam a facção carnívora. General ficou olhando para o Juninho. A facção da natureza ignoraram e enterraram seu temível potencial, se tornaram seres dóceis e submissos, foram enganados pelos instintos astutos da facção carnívora, foram levados à execução. Mas aquele instinto dócil se tornou ódio, era um taco de ferro coberto por veludo. Juninho ficou olhando para ele com ódio, era como se eles quisessem consumir tudo, se tornaram mais rígidos e a sua chama queimou de forma mais brilhante. Mas, ainda assim, como ele poderia perder para alguém que nunca aprendeu artes marciais antes? General fala pro cara se preparar para lutar. Algo na velocidade da luz acaba acertando o rosto do general. Juninho, no piscar de olhos, já deu uma pancada nele. Rapidamente já dá uma outra no queixo. General fica sem entender nada. Juninho segura na gola dele e já dá uma cabeçada. Ele se pergunta o que tá acontecendo. O outro cara fica parado olhando. Se pergunta de onde o Juninho tirou tanta força. Mas agora ele vai acabar com o Juninho. Juninho já segura na cabeça dele e bate no chão. General fala que agora vai dar o dele. Juninho começa a olhar pro general. O mesmo começa a se enrolar no braço do Juninho. Diz que primeiro vai levar o braço do Juninho junto com ele. Envolve as pernas no braço do Juninho e começa a puxar. Mas então ele pensa, eu torci o braço do Juninho, por que ele não tá se mexendo? Juninho começa a erguer o braço, dá uma pancada no chão com a cabeça do general. General conseguiu defender com os braços, pensa que iria morrer depois de uma dessa. Se pergunta de onde o Juninho tirou tanta força, já dá um chute nele. Pensa que ele vai acabar perdendo pra esse pirralho se ele não lutar corretamente. Já vai fazendo algumas técnicas. O Juninho tenta defender, mas algumas acabam acertando ele. General dá uma joelhada, fica dando vários golpes no Juninho. Juninho fica com mais raiva ainda. General pensa que agora deu ruim. Ele dá uma bicuda na cabeça do general. O chão em volta começa a rachar. Depois dessa, o general ficou inconsciente. Bode Careca pensa que ele tem que fugir dali. Sem demora, começa a correr, como se o mais brabo de todos fosse deixar isso acontecer. Juninho já cai na frente dele, começa a segurar o bode pelo pescoço. General caído se pergunta o que é isso. Juninho provavelmente nunca aprendeu artes marciais na facção da natureza. Com apenas o básico de garra e estamina, o Juninho os ultrapassou. Logo eles que são incrivelmente familiarizados com as artes marciais. Então os ancestrais
ancestrais deles, da facção carnívora, não levaram a facção da natureza em extinção por acaso. A razão pela qual os ancestrais fizeram isso foi pela força do pessoal da natureza. Seria ameaçadora para a facção carnívora. Bode careca, me diga, naquele dia, o que você fez com o Lart? Me diga logo. Bode fala que o Lart foi pro continente da natureza. Mentira. Eu vou tentar de novo. Se você não desembuchar, você já era. Vocês da facção carnívora não pensam que nós somos apenas diversão para vocês? Bode fala pro Juninho que não é isso, que o Lart foi pro continente da natureza para ser feliz. Você acha que eu não vi o chifre dele na bebida que vocês tomaram na sala de reunião? Bode começa a lembrar, como escravos, nós trabalhamos durante todo esse tempo para vocês. Então, por que vocês fizeram isso? Bode fala pro Juninho se acalmar e soltar ele. General lá atrás fala pro cara acordar. O cara tem que jogar aquele veneno no Juninho antes que ele perceba. O cara pega aquele galão de veneno que eles tinham conversado lá na reunião, começa a apertar a pistolinha, pensa que a mangueira enferrujou, então não vai funcionar. Eles nunca pensaram que usaria isso novamente, então ele nunca consertou. General fala que é pra ele apenas pegar aquele galão e jogar tudo pra cima deles. O cara diz que isso é ruim, o vice-general também irá ser acertado. General diz que não vai ter outra oportunidade, que ele tem que fazer isso agora. O cara concorda em fazer isso enquanto o Juninho tá distraído. O cara vai se aproximando, o careca diz pra ele não jogar, que vai acertar ele também. General pergunta quem é que se importa, eles têm que viver, então eles têm que fazer isso. O cara já vai se preparando pra jogar o balde de veneno, joga tudo pra cima dos dois. O veneno começa a corroer a pele deles. General fala que o nível desse veneno natural é diferente. Quem diria que ele estaria usando esse raro veneno em um ser inferior como o Juninho? Careca já foi de arrasta pra cima, Juninho fica gritando de dor. General fala que agora ele só tem que empurrar o Juninho pra fora do penhasco com essa vara de bambu. O cara pergunta pro general se eles não poderiam cortar um chifre do Juninho. Dessa forma eles podem fazer um novo licor. O general já segura na camisa dele, pergunta que bobagem ele tá falando numa situação como essa. Aquela não é uma situação pra ele ficar relaxado só porque o Juninho tá paralisado. Pergunta se o cara não consegue ver que a regeneração do Juninho é mais rápida do que o do Lart. Eles começam a empurrar o Juninho pra perto do penhasco. O meu corpo tá rígido, eu não consigo me mover. Eu também não consigo focar. Os caras acabam empurrando o Juninho pra fora do penhasco. Juninho começa a cair. O general fala que quando a lua nascer no pico, os predadores irão sentir o cheiro dele e virão até ali. Ele vai estar morto nessa hora. Aquele lugar ali, uma vez que você cai, nunca mais consegue voltar. É o penhasco sem volta. Juninho cai nas pedras lá embaixo. Naquela pancada acaba ficando inconsciente. Juninho, vamos nos encontrar no continente da natureza. O predador começa a se aproximar dali. Vários deles cercam o Juninho. Um deles o segura. Juninho já dá uma mordida no dedo dele. O predador começa a gritar. Em seguida joga o Juninho no chão. Ah, essa doeu. Esses predadores, tem vários deles. Todos eles já vão indo pra cima do Juninho. Um deles dá uma pancada onde o Juninho tava. Inesperadamente um raio cai bem ali. Mas esse não era um raio comum. Esse aqui é o Faísca, da facção elétrica. Habilidades de criar artes marciais rank A. Centenas de anos atrás, o dia da mudança. Santuário da Montanha Shin em Gart. A grandiosa estátua do pico se tornou preta. Todo o continente se destruiu de dentro para fora. Naquele continente destruído de Gart, os predadores rastejaram da escuridão para a superfície e ocuparam aquelas terras em apenas 3 dias. Enquanto isso, na pequena ilha ao leste da facção dos carnívoros, Juninho e o Faísca vai chegando em uma caverna, começa a entrar nela. Faísca fica olhando para o Juninho. Inicialmente, todos eles mudaram para uma ilha deserta que não havia predadores, mas as lesões internas da terra eram mais severas do que eu imaginava. Os batimentos cardíacos dele estão muito mais fracos. Eu vou ter que fazer isso. Restauração da corrente contínua. Vou aplicar uma corrente elétrica e dar um choque em seu corpo. Não há uma outra saída. Aguente, você terá que aguentar a todo custo. Juninho fica gritando. Tempinho depois o Faísca para. Naquele momento o Juninho fica aliviado. O mais baixo nível. Mesmo sendo um low alpha, ele tem um estado corporal inferior. Ele conseguiu absorver toda a energia que eu apliquei. Normalmente, antes dos poderes regenerativos serem absorvidos, o corpo não aguenta. Tudo isso sai como previsto por Vênus. Essa criança definitivamente vai além da lógica e do senso comum. Uma luz começa a chamar pelo Juninho. Ele tem que acordar agora mesmo. Todas aquelas pessoas estão esperando por ele. De quem são essas vozes? Todas essas pessoas são do povo de Gart. Então o Juninho acorda. Peraí, onde é que eu estou? A minha cabeça tá doendo. Tem uma pessoa aqui comigo. Faísca diz que finalmente ele acordou. Quem é essa pessoa? Você por acaso é a pessoa que me salvou? Mas como ele sabe o meu nome? Faísca fala que foi ele mesmo. Agora ele vai ir direto ao ponto. O tempo que os resta agora é apenas 10 dias. E nesse tempo, Faísca deve ensiná-lo artes marciais. Como esperado, isso deve ser bastante repentino pro Juninho e difícil de digerir. Juninho fica em silêncio. Não, eu estive esperando por isso por todo esse tempo.
tempo. Eu estava esperando por alguém, o fim daqueles dias difíceis. Cada dia, todos os dias que se passava, eu estive esperando. Eu devo ir para o continente da natureza. Por favor. Juninho se ajoelha. Por favor, me ensine artes marciais. Faísca segura no ombro dele. Fala pro Juninho pensar em todos os dias que ele suportou até agora e suportar mais ainda. Sim, eu vou fazer isso. Faísca diz para ele fechar os olhos. Em seguida, olhar para dentro dele, mais e mais no fundo, dentro de si mesmo. Focar em tudo que ele possui de energia da natureza que se concentra em seu corpo. Em seguida, ampliar o seu alcance, um por um, para ele sentir a energia individual de cada natureza, ampliar cada vez mais e levar a infinita energia natureza dentro dele, deixar que essa energia se espalhe em sua extremidade e, por fim, emitir isso para fora do seu corpo. O processo de concentrar a energia da natureza em uma parte do corpo e emitir a mesma toda junta é chamado de aquecimento. Materializar a energia e emitir enquanto usa se chama garra. Diz pro Juninho agora abrir os seus olhos. Alguém da facção elétrica como ele terá diferentes métodos de ativar sua técnica comparado com alguém da facção da natureza como ele. Entretanto, focar a energia da natureza e condensá-la é similar a emitir e materializar a onda elétrica. Os princípios são os mesmos. Entender a sensação do seu núcleo é o primeiro nível. Será mais fácil para o Juninho entender isso depois que ele vê com os próprios olhos. Faísca começa a fazer algo. Diz que aquilo se chama aquecimento. O chão tá derretendo. Faísca diz que aquilo se chama garra. Isso é incrível. Ele está literalmente andando no ar. Faísca diz que essa é a chave para o primeiro nível. Em pensar que esse tipo de coisa existe nesse mundo. Esse sentimento de empolgação é incrível. Faísca fala que desses 10 dias, 5 serão gastos para familiarizar o Juninho com esse sentido. A grande maioria não consegue se familiarizar com isso sozinho, mesmo que passe 5 meses, então talvez o Juninho ache que 5 dias não será o bastante. Mas o tempo tá correndo, isso é uma situação urgente, não há tempo para ficar se atrasando. Faísca começa a lembrar de algo, aquela pessoa do superconsciente que possuía a voz perfeita e o poder pulmonar inato. O caso do Parma vulcanizado. Depois do seu nascimento, o Parma não cantou por 100 anos. Parma não tinha ouvidos, então ele não podia escutar. Era inevitável não ter a concepção de som. Mas no 100º ano, as orelhas dele apareceram. Naquele dia, ele começou a ouvir os sons do mundo. Em apenas 2 dias, ele combinou todos os sons do mundo e criou a mais perfeita harmonia. As demonstrações do Faísca eram como as orelhas de Parma. Foi o início da experiência mais arrepiante, bonita e interessante para o Juninho. Juninho começa a levantar a perna. Eu estava apenas tentando te copiar, mas isso... Faísca pensa que eles realmente existem. Mas como é que eu tô conseguindo andar no ar? O Juninho é um Gart com habilidade de encarnação Rank S. Depois disso, um tempo se passa. Faísca fica pensativo na chuva. Vai lembrando de algumas coisas. Uma pessoa pergunta se o Faísca acha mesmo que ele vai aceitar isso. Pergunta se o que aquela pessoa previu nas escritas sagradas era uma pessoa da tribo da natureza. Diz que isso não faz o mínimo sentido. Como é que a pessoa pode dizer esse tipo de coisa? Esse cara aqui é da tribo da luz. Fala que isso é insulto a toda a tribo da luz e a sua rica história. A partir de hoje ele vai cortar os laços com a tribo sagrada. O Faísca fazendo isso arrastou o nome da tribo do relâmpago pra lama. Como é que ele pôde aceitar tal coisa? Não há uma outra escolha, eu vou continuar acreditando na profecia da Vênus. O cara disse que nesse caso eles não são considerados mais aliados. Ele nunca será capaz de colocar os pés ali no continente do relâmpago novamente. E se eles se encontrarem de novo vão ser como inimigos. Vênus fala que a roda do destino ligada à inevitabilidade não pode ser definido pelo senso comum. Embora os membros da tribo da natureza comecem um nível alfa baixo, se o Faísca conseguir encontrar um membro da tribo da natureza com rank de execução S, embora o crescimento deles seja lento, eles poderão crescer no nível ômega. Aquela coisa que eles chamam de pílula da natureza não é só absorvido como energia, mas cada pílula que for consumida cresce em poder dentro do corpo do consumidor, embora seja um pouco lento. O Faísca deve encontrar aquela pessoa, e esse é o único jeito deles liberarem a si mesmos, acabarem com os predadores que coexistem com a tribo dos deuses. Aquele ser tinha dado uma ordem para acabar com todos. Ele é o rei dos predadores, o predador de nível ômega, o Cancún. Faísca fica perdida em seus pensamentos. Depois disso, 11 dias se passam, bem ali no farol da Ilha dos Carnívoros. Um cara pergunta o que é aquilo, vai vendo 2 pessoas se aproximando dali, diz que isso não é possível e se pergunta se aquilo ali é o Juninho, já sai avoado dali, vai batendo na porta chamando o general. Assim que ele entra, o general pergunta por que ele tá tão agitado. O cara diz que o Juninho tá chegando. O general diz que isso não faz sentido, eles o jogaram daquele penhasco. O cara fala que tem certeza que é o Juninho. Além disso,
disse, ele trouxe alguém junto com ele. General pensa quem é essa pessoa que ele trouxe junto. Cara diz que acha que é o Faísca da tribo elétrica. General pensa ser o Faísca do trovão. Mas como é que ele conseguiu sair da ilha central até a ilha dos carnívoros? Desde o dia da mudança, o oceano tá coberto por névoa venenosa. Não há como alguém do continente viajar até a ilha do carnívoro. Mas além disso, esse Faísca ele é bem conhecido. Por que de repente ele foi até a ilha dos carnívoros? Isso não importa muito, vai ser impossível eles escalarem aquele penhasco. O penhasco tá coberto com veneno. Qualquer coisa que toque naquilo ali fica paralisada imediatamente. Como eles poderiam subir até ali se mesmo os predadores não conseguem? Mas de qualquer forma eles vão ter que fazer alguns preparativos caso algo aconteça. Então o tempo se passa, o pessoal se reúne ali na praça. General diz que o Juninho se recusou a voltar pro continente da natureza. Agora está prestes a cometer uma traição e atacar a ilha dos carnívoros. Para se defender eles precisam preparar lanças venenosas. Eles têm que dar uma punição divina para aquela criança ingrata. Deu as costas para a tribo carnívora apesar de toda a ajuda que tinham dado para ele. O pessoal concorda, fala que é isso aí. Tempinho depois eles se reúnem no penhasco. Juninho tá lá embaixo junto com o Faísca. O pessoal olhando fala que é realmente o Juninho. Se perguntam quem é aquela outra pessoa do lado dele. Faísca diz que a audácia deles levou à ruína as outras tribos só para preservar a sua própria. Deve ser o que faz eles serem capazes de se preparar contra o perigo. Faísca diz pro Juninho se concentrar no problema na frente dele e tentar resolver sozinho. Juninho já deve ter sentido isso. Se ele olhar pra dentro dele e acreditar em si mesmo, ele será capaz de ter sucesso. Sim, Faísca, eu entendi. Vou dar o meu melhor. O general lá em cima fica olhando pra ele. Pergunta como aquele ser inferior da natureza ousa se rebelar. Fica olhando diretamente pro Juninho. Diz que pelas regras da Ilha dos Carnívoros, todos os traidores serão punidos com a morte. Essa vai ser uma morte instantânea pra ele. Começa a se preparar. Juninho fica encarando ele. E então o general joga a lança. Lança vai indo certeira na direção do Juninho. Rapidamente ele se esquiva e segura ela. Você acha que isso vai funcionar comigo? Ele pensa como o Juninho conseguiu segurar com a única mão aquela lança. Além disso, evitou segurar na parte envenenada da lança. Juninho começa a girar ela, vai preparando a lança para jogar nele, começa a colocar sua energia, em seguida joga na direção deles. Lança passa de raspão na cabeça do cara. General se pergunta o que foi isso. Lentamente vai olhando para trás, o cara fica gritando dizendo que pegou de raspão na orelha dele. Ele fica surpreso depois de ver aquilo. Diz que a lança envenenada atravessou aquela montanha. Se pergunta o que o Juninho fez durante esses dias, por que ele tá tão forte. Chega de brincadeira, vamos começar. Juninho começa a pisar no ar, lentamente vai caminhando até o topo do penhasco. Ele se pergunta o que é isso, por que ele tá flutuando no ar. O general diz que é só um truque de mágica, que é pra todo mundo preparar as lanças e jogar nele. Diz que agora que é pra todos jogarem. Todos eles jogam a lança sincronizada. Elas vão indo em direção ao Juninho. Eu já falei pra vocês, isso não funciona comigo. Bloqueia todas aquelas lanças sem piscar de olhos. O general pensa que ele evitou todas como se não fosse nada. Fala pro pessoal que isso é só um truque de mágica, que é pra eles jogarem novamente. Vão jogando várias lanças pra cima do Juninho de novo. Vocês são insistentes, eu já falei. Novamente ele bloqueia todas. Naquele momento os guerreiros da tribo dos carnívoros congelaram de medo. Encararam o Juninho enquanto ele evitava as suas lanças como se estivesse batendo em moscas. E assim o Juninho continuou andando sobre o ar. Passo a passo, lentamente foi se aproximando do topo do penhasco. Naquele momento a única coisa que passava pela sua mente era a vingança.